coloco na conversa o doutor Fernando Capês, que é diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, para saber... Bom, primeiro, bom dia para o senhor, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Mas quem se sentir prejudicado aí, quem tiver um aumento além desses 10% ou achar que está superestimado o valor do seu patrimônio em relação ao IPTU, doutor Capês, pode recorrer ao PROCON ou não? Bom dia, Agostinho, bom dia, Ana Paula, bom dia aqui a todos os ouvintes aí da Bandeirantes que nos acompanham. Olha, o PROCON não tem atribuição para fiscalizar a administração direta. Qualquer serviço remunerado por tributos, por imposto, ele não é submetido à fiscalização do PROCON. O PROCON pode fiscalizar, por exemplo, transporte municipal, transporte intermunicipal, transporte estadual, metrô. Por quê? Porque esse é um serviço remunerado com pagamento de preço, no caso a passagem. Agora, tudo que é remunerado por tributo, qualidade da prestação de serviço de segurança pública, justiça, IPTU, se o imposto está elevado ou não, isso foge à nossa atribuição constitucional. Nós defendemos o consumidor de fornecedores, estando excluída aqui a administração direta. Que pena, hein? Uma pena. Precisava ter um instrumento desse. É uma pena desse... mesmo, senão já ia multar a prefeitura. Olha, e teria motivo de sobra, a gente tem a impressão que teria motivo de sobra para multar. Aí tem que recorrer ao Ministério Público, né, doutor Capês? Aí tem outros instrumentos. Exato. Às vezes convenhamos, não quero ser injusto com o Ministério Público, longe disso, mas às vezes é menos eficiente, é mais demorado, tende a ser mais demorado um processo nesse caso, né, doutor Capês? O senhor conhece bem, né? Sim, eu acho que também é necessário equilíbrio, né? O Ministério Público analisar uma situação como essa, antes de ingressar com uma ação civil pública, obter uma liminar, ele tem que analisar quais são os impactos sociais e econômicos que aquela ação vai produzir. Porque não adianta também entrar com um monte de ação, paralisa completamente a atividade econômica no estado de São Paulo para discutir questões muitas vezes aí jurídicas, polêmicas, muito discutíveis. Então precisa ter um pouco de atenção com relação a isso, analisar também o que é razoável, né? O princípio mais importante do direito é o princípio da razoabilidade, que é o bom senso. Analisar, é claro que a prefeitura precisa de recursos, então quando ela eleva a carga tributária é para ela melhorar a prestação do serviço público. Agora, qual é a intensidade que isso deve ser feito? Qual a razoabilidade disso? Isso a Câmara Municipal deve fazer dentro da lei orgânica municipal, a prefeitura tem que analisar, a procuradoria do município e, claro, como fiscal da lei e sempre usando o bom senso, o Ministério Público, que é o defensor da sociedade. É isso, estamos conversando com o doutor Fernando Capês, que é o diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, que começou uma nova empreitada aí, né? Uma nova guerra em relação ao preço abusivo dos testes de Covid que sumiram das prateleiras, né? Sumiram. E a gente sabe como o teste é essencial desde o início da pandemia, como se faz pouco teste aqui no Brasil. E nessa fase em particular, com essa variante, com a Ômicron, que em muitos casos ela se mostra assintomática, mas não menos grave, porque as pessoas estão com o vírus, não tem sintoma e vão passando para frente. Então o teste hoje é tão essencial, sempre foi, mas hoje é tão essencial quanto a vacina em si mesmo, né? E o PROCON, depois de uma série de denúncias, inclusive algumas feitas aqui pela Rádio Bandeirantes, o PROCON foi para a rua, né, doutor Capês, para verificar quem que está ganhando dinheiro com esse sumiço dos testes e com esses preços abusivos. Queria que o senhor falasse como é que foram esses primeiros dias de operação do PROCON. O PROCON já vinha fazendo um estudo sobre a elevação dos preços do teste Covid por pura especulação. Estava fazendo um estudo sobre questões macroeconômicas que poderiam ter influenciado no aumento do preço. Por que pulou de 40 para 70, de 70 para 90, para 180 e agora muitos estabelecimentos vendendo o teste Covid a R$400? Eu até conversei isso com o governador João Dória. E na quinta-feira à noite, o governador João Dória tuitou, dizendo inclusive o seguinte, pedindo que os órgãos públicos, e principalmente aqueles submetidos à administração direta e às fundações públicas, atentassem a isso, e com toda a razão. Nós então iniciamos na sexta-feira um planejamento operacional sobre farmácias e estabelecimentos em todo o estado. Na segunda-feira já fiscalizamos 88 estabelecimentos em todo o estado,
retomamos a atividade de fiscalização, como fizemos no caso do botijão de gás e na alta dos preços da cesta básica nos supermercados. O PROCON faz uma força-tarefa, atua em regime integral até haver a reestabilização dos preços. Olha só, a lei da oferta e da procura é que regula os preços. O mercado se autorregula normalmente. Quando aumenta a demanda, naturalmente aumenta o preço. No entanto, em situações excepcionais, em situações de grave instabilidade social provocada pela pandemia, por exemplo, pela pandemia da Covid e sua variante, a população fica numa situação de premente necessidade. E a todo momento a população precisa recorrer às farmácias para fazer os testes e os laboratórios. Então, ela está com uma pessoa que está com suspeita de Covid, ela vai lá e faz o teste. Semana que vem ela começou a tossir, ela faz o teste novamente. Então, ela tem que fazer esse teste, às vezes, 4, 5 vezes ao mês. E se os estabelecimentos, de maneira oportunista, se aproveitarem desse momento para elevar artificialmente, violando o princípio da boa-fé objetiva, o preço dos testes Covid, grande parte da população ficará sem acesso a eles. Então, eu até ouvi isso de ontem de uma farmacêutica consciente, dizendo, olha, aqui nós não vamos praticar um excesso de preço, porque nós vendemos remédio. Prestação de serviço é que é ocasional e excepcional. Nós temos que respeitar o nosso consumidor. Não é isso que tem ocorrido na maioria dos estabelecimentos. Nós já autuamos só na capital, dos 88, 40 estabelecimentos foram fiscalizados aqui na capital. Dos 40, 32 foram autuados porque sequer informavam o preço do teste para o consumidor. E observamos os preços variando dentro dos estabelecimentos fiscalizados, entre 180, preço mínimo, e R$400, o preço máximo. Então, é preciso verificar por que estão fazendo isso e não há como compactuar com esse tipo de procedimento, até porque o Código do Consumidor, no artigo 39, inciso 5º, é claro, ele diz que constitui prática abusiva a obtenção de vantagem desproporcional em prejuízo do consumidor. E desde o Código de Clovis Bevilacqua, o Código Civil de 1916, já existe a figura do abuso de direito. Eu tenho o direito de fixar o preço, mas eu não posso abusar da necessidade da outra parte e fixar o preço de maneira a inviabilizar o acesso a um produto de primeira necessidade. Por isso que o PROCON está realizando esta força-tarefa, tem o apoio do governo do Estado, da Secretaria da Saúde, do secretário Jean Gorenstein, e nós não descartamos, caso haja uma extrema necessidade, recorrer ao Instituto da Requisição. O Estado requisita os testes, aplica na população e paga o valor que vier a ser futuramente arbitrado judicialmente no processo. Isso é importante, né? Há a possibilidade desse dispositivo ser utilizado, o PROCON apreender os testes, o lote de testes, enfim, seja lá quantos forem, claramente sendo vendidos de forma abusiva ou até sendo escondidos, né? Porque tem caso disso também, né? Tem teste que está sendo escondido para você subir o preço lá em cima. Então isso é possível também. O PROCON não desconsidera a hipótese de aprender para depois aferir o valor correto desse lote. É isso, né? Primeiro, Agostinho, muito oportuna a sua observação. Agora os laboratórios estão dizendo que só tem estoque para 7 dias. Nós vamos fiscalizar também se está havendo ocultação de estoque, se eles estão escondendo os testes para provocar artificialmente uma alta, o que seria não só motivo para uma multa por prática abusiva, mas crime previsto na Lei de Economia Popular e na Lei 8.137 de 1990, que é a lei que pune crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e contra a economia popular. Então, é crime se estiver escondendo. Com relação à requisição, é um instituto democrático. Ele está previsto no rol do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é o artigo que enumera os direitos individuais e as garantias fundamentais do cidadão. Nesse artigo 5º, no inciso 32, está prevista a defesa do consumidor como uma garantia fundamental. Está previsto também, no outro inciso 25, a requisição
de bens públicos para ofertar à população. E tem uma lei federal de 2020 que autoriza esta requisição. Claro, não é o que está no radar do PROCON neste momento, mas se houver um agravamento da pandemia, a população começar a correr desesperadamente em busca dos testes Covid, os preços explodirem, os estoques estiverem sendo escondidos, nós vamos propor, juntamente com o secretário Jean Gorenstein, ao governador de São Paulo, a requisição dos testes para oferta gratuita e, é claro, pagaremos a justa indenização que vai ser arbitrada num processo judicial. E aí depois eles que recebam por precatórios. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o diretor executivo do PROCON de São Paulo, o doutor Fernando Capês. Olha o tamanho do escândalo. De 40 pontos vistoriados até agora, 32 foram multados, tiveram alguma sanção, porque não estavam adequados, né? Estavam cobrando além do preço devido, e é lógico que isso tudo é feito levando em conta as notas, né? De quanto custou a entrada desse produto, por quanto está sendo vendido. Aliás, doutor Capês, queria aproveitar a sua presença aqui, porque nós estamos falando de laboratório, de farmácia e tal, mas lógico que esses testes também são comprados por prefeituras, por governos estaduais, pelo poder público, com dinheiro público. E esse superfaturamento, essa exploração indevida acontece também nesses casos. Nós falamos com um empresário que pediu para não ser identificado, que trabalha nesse setor de importação de testes, e contou para a gente que ele estava saindo dessa área, doutor Capês, porque os atravessadores estavam ganhando muito dinheiro. Eram muitas mãos que pegavam esses testes até que ele chegasse à ponta final, fosse uma farmácia, um laboratório ou uma prefeitura. E esse empresário disse que o ágio que se cobrava chegava a 100%, 200% do preço original. E contou um caso específico de um atravessador aqui de São Paulo que queria comprar 1 milhão de testes para revender para prefeituras aqui de São Paulo, cobrando um ágio absurdo e cobrando inclusive R$10 para ele em cada teste. Ele quer receber R$10 por cada teste comercializado. Vamos ouvir o que disse esse empresário. Um atravessador de São Paulo, o cara já queria que a gente pagasse comissão para ele, e o cara queria cobrar R$10 por teste. Tipo assim, ele tem um cliente que vende para a prefeitura. Ele queria que a gente vendesse teste a 170 e que passasse por teste vendido R$10 a ele. Num lote de 1 milhão de testes, hein? O cara ia ganhar aí R$10 milhões. Como é que um atravessador desse se apresenta para uma prefeitura, por exemplo, para oferecer teste de Covid, vai? Porque a prefeitura confia no cara, de alguma forma, né? Então, é aí que tá o X da questão. Quando tem um atravessador desse, já tem alguém dentro da prefeitura, entendeu? Uhum. Ele já tem alguém dentro da prefeitura, para ele se apresentar lá. Sei. Quer dizer, a prefeitura sabe que tá pagando mais, né? Sabe. A prefeitura sabe o que eles estão fazendo. A prefeitura sabe preço de mercado, sabe? Nossa, eu já vi cada coisa que você fala assim, gente, eu não acredito. Pois é, e nós falamos com esse atravessador, ele não esconde que está nisso para ganhar dinheiro, e muito dinheiro mesmo, né? E ele fala na comissão, ele fala num over, é um jeito bonito de falar, né? Superfaturar, você cobrar a mais. Ele fala que pode chegar até R$20 por teste. Vamos ouvir. Na verdade, a gente está envolvido nessa questão toda dos testes, né? Sei. Estamos tentando fazer negócio, assim como muitas outras pessoas e empresas aí, entendeu? Sim. Porque é muito dinheiro, né? Vamos falar a verdade. E aqui é louco. Todo mundo sabe que existe essa grandeza de valor, essa ordem de valor. Quanto que vocês cobram de comissão normalmente? Cara, normalmente a gente tenta praticar um over sobre o preço que você colocou, tá certo? Uma comissão aceitável para qualquer intermediário, eu penso, é R$5, cara. R$5 tá por teste, né? Por teste. Normalmente é isso que você pratica no mercado. Tá. Na verdade, os caras tentam colocar 15, 20. Tudo é factível, entendeu? Então isso acabou transformando o mercado, esse mercado numa coisa meio marginal, assim, entendeu? Meio bandida, né? Meio criminosa, né, doutor Capês? Meio? Comissão é propina. E, no caso, o empresário poderia fazer mais uma carta anônima ao Ministério Público da cidade para cuidar. Quer dizer, chega a ser impressionante como
com toda a informação que é dada hoje, com todo mundo vendo o que está acontecendo, os caras flertam com o abismo a qualquer momento. Isso é crime, dá cadeia, pena elevada, é superfaturamento, é dinheiro público, é Ministério Público que tem que agir, polícia, se for verba estadual, Polícia Civil, verba federal, Polícia Federal, e parece que as pessoas não leem jornal ou realmente não se importam com o que vai acontecer. Então, o que eu vi aqui é vergonhoso, crime. Nós estamos falando aqui, é claro, o tema que eu estou tratando é de preço abusivo, vendido para particular, empresários e farmacêuticos estão querendo ter um lucro agora que nós temos que analisar se é um lucro especulativo que sujeita a multa. O que eu vi aqui é organização criminosa, crime contra a lei de licitações, corrupção passiva, uma série de crimes. Então aí, no caso, muda o patamar da conversa. Aí seria muito interessante aí o doutor Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público de São Paulo, que está fazendo um excelente trabalho, meu colega do Ministério Público, conversar com a Bandeirantes, porque é um caso que faz um patamar de gravidade e imoralidade bem mais elevado. É isso. Aliás, o Datena estava falando disso agora há pouquinho também, tem falado disso já desde o início da pandemia, que apareceria nessa fase da pandemia, né, doutor Capês, o que a humanidade, o que o ser humano tem de melhor, e tem aparecido mesmo, muita gente fazendo bem, né? Veja aí os médicos, os enfermeiros, os extenuados, ao limite para salvar vidas. Então esse lado bonito do ser humano aparece muito, mas o lado ruim de parte da humanidade apareceria também. Infelizmente tem muita gente aproveitando a pandemia para ganhar dinheiro de uma forma criminosa, bandida mesmo, colocando em risco a saúde das pessoas, enfim, a saúde pública vira um detalhe apenas. Doutor Capês, as pessoas que eventualmente têm algum relato a fazer, disso que nós falamos agora aqui, ou dessa relação mesmo particular de empresas que estão pagando mais caro, que estão escondendo, que estão cobrando mais caro, que estão escondendo o teste, alguém que tem algum relato, que tenha prova eventualmente, algum indício importante, pode entrar em contato com o PROCON, né? A gente pede que faça isso. O PROCON está mobilizado. Eu entrei ontem na diretoria de fiscalização, tinha 2 pessoas na mesa. Onde é que está o resto? Está na rua trabalhando. Então o PROCON está totalmente mobilizado. Eu quero parabenizar todos os servidores da Fundação PROCON, parabenizar também todos os nossos fiscais. Nós tivemos aqui vários servidores que contraíram a Covid, aquela Covid da primeira cepa ainda, sem tomar vacina. Tivemos casos graves, mas não paramos um minuto. Eu contraí também a Covid, nós não paramos um minuto, nunca deixamos de estar nas ruas, ajudando a população. E quem identificar um preço acima de R$150, acesse o site PROCON SP, denuncie no nosso Instagram, só precisa dizer o endereço e o preço. O PROCON vai atrás. O objetivo desta ação não é uma criminalização de farmácias e laboratórios. Nós temos respeito pelos empresários, sabemos das dificuldades que os empresários sofrem, lutam, mas o objetivo é evitar práticas especulativas, obter uma estabilização do preço, como fizemos com o botijão de gás, como fizemos com o preço dos alimentos, e só vamos parar quando esses preços recuarem e retrocederem. Estas outras denúncias muito mais graves, ligadas ao erário, patrimônio público, a gente pede que a população se dirija ao Ministério Público, ou à Procuradoria-Geral de Justiça, para formular a sua denúncia, porque aí é um patamar de uma gravidade muito maior, e não é o caso aqui que nós estamos nos referindo às farmácias. Temos muito respeito, mas não vamos concordar com R$400 um teste. Vai receber uma multa e, eventualmente, até uma requisição dos testes para oferecimento à população. Isso é importante, quer dizer, o valor estabelecido pelo PROCON é de R$150. Quer dizer, se você pagou mais, encontrou um local que está vendendo o teste por mais de R$150, esse preço já é considerado abusivo, né, doutor Capês? Nós consideramos sim um indício de abusividade, né? Nós vamos perguntar para o estabelecimento por que ele está praticando esse preço. Quanto que ele estava vendendo, o que leva? Eu estou vendendo porque eu quero. Tá bom. Então, artigo 39, inciso 5º,
vantagem desproporcional em detrimento do consumidor. Eu estou vendendo porque eu importei a 50, estava vendendo a 70, agora eu importei a 150, estou vendendo a 190. Então, se houver explicação, dentro de um critério de razoabilidade, o PROCON aceita, mas a princípio ele autua todos os preços acima de 150 para analisar qual a razão disso estar sendo praticado. E pedimos aos farmacêuticos, às farmácias que realizam testes, vou repetir o que eu ouvi de uma farmácia ontem. O seu core business, ou seja, a sua principal atividade é a venda de remédios e venda de produtos. Você está momentaneamente prestando um serviço à população. Respeite o seu consumidor. Preste um serviço a preço acessível. Não é esse o seu objeto principal do seu negócio, do seu comércio. Trate bem e não queira lucrar episodicamente nesse breve período. Ajude a população e, ao mesmo tempo, continue com sua atividade principal, que é a venda dos remédios e dos produtos. Aliás, a gente está falando de honestidade, né, de decência, de respeito às pessoas, que é o essencial, mas assim um pouquinho de bom senso e de inteligência até, né? Bastaria para que a pessoa percebesse. Você tem uma farmácia, uma drogaria, você pode fazer algo agora, nesse momento delicado, que você vai conquistar ainda mais o seu cliente. Você vai conquistar, você vai fidelizar o teu cliente se você for diferente, né? Não estamos nem falando de... A honestidade tem que prevalecer sempre, né, doutor Capês? Mas se não for por isso, por uma questão de inteligência até, mas outros sentimentos afloram, né? A ganância, enfim, o desrespeito aflora e se perde tudo. Agora estamos falando de que teste? Do PCR, é isso? É o PCR, isso. O PCR é o que está... Tem também o PCR antígeno, o PCR, esses que estão explodindo, que é aquele que tem o maior índice de assertividade, né? Aquele lá chato do nariz, que às vezes quase vai até o cérebro, né? Vai até a calota craniana, mas é importante fazer e as pessoas têm que fazer. Você faz uma vez, a semana seguinte você faz de novo, aí você sentou, a pessoa liga, olha, eu almocei com você, eu estou com Covid, estava de máscara, mas estou com Covid. Bom, tirei uma máscara para almoçar, vou ter que fazer o exame. Aí na outra você tossiu. Então, não é algo que você faz uma vez. As pessoas estão indo várias vezes, estão submetendo esses testes. Então, o poder público tem que intervir, porque são as distorções provocadas pelo mercado. O mercado não pode se autorregular sempre, livre completamente. O Estado ele tem que intervir episodicamente, excepcionalmente, mas para corrigir as distorções. Senão nós vamos retornar à primeira fase da Revolução Industrial, que não tinha nenhum controle. Então, não é esse o caso. Nós estamos vendo um estágio mais civilizado da humanidade, que é o século XXI, que a gente espera que seja, né? É isso. Aliás, já vai ter aprovação pela Anvisa do autoteste, né? Espera-se, deve acontecer hoje, nessas próximas horas, dias até. Então, esse trabalho do PROCON vai continuar sendo essencial, porque esses testes vão prosseguir durante muito... A gente vai ter que aprender a conviver com máscara, com álcool gel, com teste, é assim que funciona mesmo, tá tudo certo. Agora, só para encerrar, doutor Capês, só por curiosidade, quanto é a multa? Deve depender da infração cometida, mas é que a gente fala às vezes, doutor Capês, que a multa às vezes é tão pequena e é um problema da legislação, né, do legislador, não de quem aplica a multa, mas em alguns casos a multa é tão insignificante que vale a pena cometer o crime, né? As infrações valem a pena porque a multa é muito pequenininha. Nesse caso, qual é o valor da multa? Não, a multa do PROCON é salgada. Eu fico até às vezes... pesaroso quando a multa é aplicada num estabelecimento, porque ela é proporcional ao faturamento. Ela pode ser R$40 mil num estabelecimento pequeno, pode ser R$150 mil, 250 no estabelecimento médio. Num grande estabelecimento pode chegar a R$11.600.000. As multas são pagas. A Procuradoria do Estado executa estas multas. O PROCON paga todos os seus serviços anuais com o produto das multas. Portanto, ele não custa um centavo para o governo. Ele é custeado pelo valor das multas. Se elas não fossem pagas, ele não conseguiria ser custeado. São pagas e o ano passado, em plena época de pandemia, nós fizemos alguns acertos aqui, cortamos despesas, apertamos o cinto,
As multas continuaram sendo aplicadas. O PROCON fez um cheque ao governo do estado de 348 milhões de reais para ajudar no enfrentamento da pandemia. Ou seja, ele não cobra um centavo da população, não tem burocracia, não precisa de advogado para acessar, é rápido, ele não custa um centavo para o governo e ele ainda dá dinheiro para o governo. Então, a gente vai multar e as multas, infelizmente, são salgadas. Doutor Fernando Capês, diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez aqui, mas se o senhor me permite, só uma outra questão que surge agora que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu estou lendo aqui que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a Azul e a Gol a voarem com menos comissários de bordo nos aviões, por causa da pandemia, né? Há uma crise mesmo atingindo vários setores, a aviação civil não é diferente, então as companhias estão tentando se virar nos 30 para conseguir montar uma equipe para colocar um avião voando. Agora, enfim, eu fico com um pouco de receio, porque sempre, como diz o Datena, é só no nosso, né? É sempre o passageiro que paga o preço, né? Então, assim, aquela história das malas, lembra da bagagem? Que você ia poder levar uma só e tal, e que ia cair o preço. Tô esperando cair o preço. Tô esperando cair o preço até hoje. E no caso aqui Eu alertei na época, eu falei. Foi mesmo. Isso é só um embuste para aumentar o preço. É isso, e não deu outra, só subiu o preço de lá para cá. Agora, sim, tudo bem, a gente entende a premência, né? Ninguém quer que gente contaminada entre no avião. Mas aí cada um com seus problemas, né? Mas eu tenho a impressão, viu, doutor Capês, que ser dono de companhia aérea deve ser uma roubada, deve ser ruim demais. O legal é você ser entregador do iFood, você dirigir um carro de aplicativo. Isso é legal pra caramba. Olha, Deus me livre ser dono de uma companhia aérea, que deve ser uma coisa horrorosa. Só dá prejuízo. Eu queria saber se o PROCON vai ficar atento a isso, porque eu tenho medo de quantos comissários, né? Como é que vai ser a tripulação a partir de agora com essa pandemia? Então, as companhias aéreas, elas precisam agir. Eu estive domingo à noite no aeroporto de Congonhas, esperando uma fila que ia chegar de viagem. Houve aquela chuva intensa, as aeronaves foram desviadas e depois pousaram todas ao mesmo tempo. Uma vergonha. Na fila do embarque, eu estava no desembarque aguardando, fiquei 2h30 aguardando ela pegar a mala dela, mas na fila do embarque era desesperadora a situação. Tinha aquela fila caracol, um único funcionário da empresa Gol atendendo, as pessoas gritando desesperadas. Quer dizer, é uma falta de sensibilidade, uma incapacidade de gestão, de você não colocar mais funcionários para fazer o atendimento emergencial, para ir na fila conversando com as pessoas. Então, é um desrespeito enorme. Nós já multamos essas companhias aéreas, nós fomos compreensivos com elas. Logo no início da pandemia, quando as aeronaves estavam estacionadas nos pátios dos aeroportos, elas pagando a aeronave em leasing, sem usar o combustível, mediamos até que surgisse a Lei 14.034, nós estimulamos o consumidor a fazer a remarcação dos voos, tudo para cooperar, compreendendo a situação de crise econômica a qual as companhias não deram causa, mas já estamos chegando a 2 anos de pandemia. Então, quer dizer, claro que a tripulação está contraindo Covid, se previna, faça contratações de emergência, faça um planejamento, está provocando cancelamento de voo. Então, existe sim uma situação difícil e existe uma incompetência gerencial das companhias aéreas. E eu falo isso como quem cooperou com as companhias, procurou mediar os conflitos, ajudar no arbitramento, agir com razoabilidade, estimular até a medida provisória que deu a elas um prazo de 12 meses para devolução do dinheiro das passagens, prazo que não existe mais agora. Mas companhias, põe a mão na cabeça, foi uma vergonha o que aconteceu com os passageiros que queriam embarcar, fazer conexão no aeroporto de Congonhas à noite, e vocês receberão uma notificação por causa disso, porque eu estava lá e presenciei. Em relação à redução das tripulações aqui, que já foi autorizada pela ANAC, algo a fazer, não? Em relação às, perdão, Agostinho? Não, essa redução, né? A ANAC autorizou, né, a partir de um pedido
feito pela Azul e pela Gol, vai haver uma redução no número de tripulantes, nos funcionários que vão atender os clientes lá dentro do avião em voo, né? Porque há uma crise mesmo, né? De falta de gente. É óbvio, imagina-se que o atendimento será pior, né? Acho que melhor não será. Sim. E o preço da passagem continua o mesmo, né? Então, há algo a fazer ou não? Olha, nós estamos vivendo uma situação emergencial, né? Sim. É uma situação quase que de guerra. Uma guerra bacteriológica, digamos assim. E nós precisamos agir também com bom senso. O PROCON procura não brigar com a ANAC. Já tivemos vários desentendimentos, mas nós procuramos seguir as orientações da ANAC por uma questão de segurança jurídica e previsibilidade. O poder público é um só, ainda que sejam órgãos diferentes, de entidades federativas diferentes, federal, estadual, mas a gente tem que procurar dar uma resposta, um tratamento uniforme ao fornecedor e ao consumidor. Essa é uma das grandes batalhas que nós travamos aqui. Previsibilidade e segurança jurídica, tanto que estamos propondo agora, o PROCON de São Paulo, a criação de um Conselho Nacional de PROCONs estaduais para fixar uniformidade de procedimentos, para que o consumidor e o fornecedor saibam o que esperar do poder público, não importa se estão em estados diferentes, se é unidade da federal ou estadual ou municipal. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acompanhar e respeitar a orientação da ANAC, compreender também que existe uma situação emergencial e é melhor que os voos continuem fluindo do que sejam paralisados e prejudicando ainda mais o consumidor. Tá certo. Doutor Fernando Capês, diretor executivo do PROCON de São Paulo, muito obrigado mais uma vez, estamos atentos aí, em breve nós voltaremos a nos falar, tá bom? Obrigado, Agostinho, dá um abraço no Datena também a Será todos dado. Vocês. Deixa comigo, pode deixar. Doutor Fernando Capês falando aí sobre essa ação, essa força-tarefa que já está em campo para tentar dar uma moralizada nesse comércio aí de teste de Covid, né? Tá meio avacalhado o mesmo negócio. Virou um Deus nos acuda, né? Muita gente querendo ganhar muito dinheiro de forma até criminosa, segundo disse o doutor Capês. De 40 locais vistoriados até agora, 32, hein? 32 foram multados. Então, a proporção tá grande mesmo de muita gente querendo se valer da dificuldade momentânea para arrecadar ainda mais. 11h42.